Fala galera, aqui é o professor Matheus Jucá de Matemática e a gente vai agora, pessoal, conversar sobre um assunto muito interessante. A gente vai começar esse vídeo conversando um pouquinho sobre lógica. Vamos ver algumas noções de lógica muito importantes aí para a resolução de diversos problemas de matemática e também para você compreender bem diversas áreas da matemática aí, beleza? Então vamos começar com o conceito mais basilar da lógica, o primeiro conceito que a gente tem que estudar quando a gente fala de lógica, que é o conceito de proposição. O que é uma proposição, pessoal? Proposição é toda sentença declarativa formada por palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, devendo ser afirmativa e apresentar um e apenas um dos dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Perceba aí que tem muita restrição para uma frase, uma sentença declarativa ser considerada aí uma proposição, tá bom? O mais importante é que você tem que conseguir atribuir aí um valor lógico, você tem que conseguir dizer se é verdadeiro ou falso, tá bom? As proposições se dividem em dois tipos. Nós temos as proposições simples e as proposições compostas. Vamos começar vendo o que é uma proposição simples. Uma proposição simples, ela não contém outra proposição como parte de si mesma, tá bom? As proposições simples são geralmente designadas pelas letras latinas minúsculas, P, Q, R, S, como a gente vai ver aqui agora nos exemplos, ó. Eu tenho as proposições P, Q, R, S. A proposição P me diz que o Sol é uma estrela. Eu consigo olhar para essa proposição e dizer que ela é verdadeira. O Sol é uma estrela. A proposição Q me diz que π é menor do que 3. Essa proposição, ela é falsa, tudo bem? Π não é menor do que 3. Além disso, nós temos aí a proposição R, tangente de 45 é diferente de 1, tangente de 45 graus é diferente de 1. Proposição falsa também, tá bom? E a última proposição S, 2,01111 é um número racional, verdadeiro, porque é uma dízima periódica. Tranquilo, pessoal? Entendemos o que é uma proposição simples? Então você tem que conseguir classificar como verdadeiro ou falso, isso é muito importante, e a proposição simples não pode conter outra proposição como parte de si mesma. Já a proposição composta, ela é formada pela combinação de duas ou mais proposições. Então você vai pegar duas ou mais proposições e vai conectá-las com o que a gente chama de conectivo, tá bom? Então os conectivos lógicos, eles têm esse papel de conectar duas ou mais proposições para que a gente forme uma proposição composta. E quais são os conectivos importantes aqui que a gente tem que conhecer, pessoal? Primeiro conectivo é a negação, que a gente usa para negar as proposições, construir uma nova proposição com a ideia contrária à da original, tá bom? Se a proposição original for verdadeira, a negação dela é falsa. Se a proposição original for falsa, a negação dela é verdadeira. Bem importante conhecer a negação, tá bom? Outros conectivos que a gente tem a conjunção. A conjunção é muito usada para formar proposições compostas. Conjunção é o conectivo I, pessoal. O conectivo I, ele é usado para juntar duas proposições simples e formar uma proposição composta, tá bom? O conectivo I, para que a proposição composta seja verdadeira, ele exige que as duas proposições simples utilizadas, ou que todas as proposições simples utilizadas, quando a gente tiver mais de duas, a gente tem que ter elas verdadeiras, tá bom? Além disso, nós temos a disjunção. A disjunção é o conectivo OU. O conectivo OU, quando ele junta duas proposições simples, ele exige pelo menos uma das duas proposições seja verdadeira, no mínimo uma das proposições utilizadas seja verdadeira para que a gente tenha uma proposição composta verdadeira. Esse é o conectivo OU, conhecido como disjunção. A gente tem também o condicional, que é o conectivo se então, e o bicondicional, que é o conectivo se e somente se, também muito utilizados aí na parte de lógica, tá bom? Exemplos de proposições compostas aqui, para vocês me acompanharem. Proposição P. O ano tem 12 meses e o maior dele tem 30 dias. Essa proposição composta é falsa, porque a gente usou o conectivo I e a segunda frase é falsa. O maior mês do ano não tem 30 dias, tem 31. Então, como a segunda frase é falsa, a nossa proposição composta se torna falsa, porque o conectivo I exige que as proposições simples utilizadas sejam todas simultaneamente verdadeiras, tá bom? Para a composta se tornar verdadeira. Já a proposição Q, ela diz que o número 5 é ímpar
ou 16 é um quadrado perfeito. Nesse caso, a gente usou o conectivo ou, as duas proposições simples utilizadas são verdadeiras, então a composta é verdadeira, porque o conectivo ou exige que pelo menos uma das proposições utilizadas seja verdadeira para que a gente tenha uma composta verdadeira. No caso, as duas são, então tá tudo certo, a composta é verdadeira, usando aí o conectivo ou, tudo bem? Além dos conectivos, a gente pode associar às proposições os quantificadores, que são muito importantes. Os quantificadores, eles podem ser usados para tornar uma sentença aberta em uma proposição, beleza? A gente tem dois tipos de quantificadores. O quantificador universal, que a gente lê para todo, matematicamente o símbolo dele é um A de cabeça para baixo, como você está vendo, e o quantificador existencial. O quantificador existencial, ele é o existe, o símbolo matemático dele é um E ao contrário, tá bom? Então a gente pode muito bem usar os quantificadores com esse objetivo, de tornar uma sentença aberta em uma proposição, tá bom? Além disso, vamos falar sobre negação, vamos aprofundar um pouquinho. A gente até já falou um pouquinho sobre negação, né? Lembrando, elas invertem o valor lógico da proposição, tá bom? A negação, então, se você pegar uma proposição originalmente verdadeira, a negação se torna falsa. Se você pegar uma proposição originalmente falsa, ela se torna verdadeira. Um exemplo, eu tenho a proposição P que me diz que o Sol é uma estrela. A negação dela diz que o Sol não é uma estrela. A original é verdadeira, a negação dela se torna falsa. A negação transmite a ideia contrária à da proposição original, por isso que inverte o valor lógico, tá bom? É importante a gente saber negar proposições compostas. Para negar proposições compostas, uma primeira coisa que a gente deve conhecer é a primeira lei de Morgan. A primeira lei de Morgan ela é usada para negar conjunções ou disjunções. Então, proposições que usam conectivo e ou conectivo ou, tudo bem? O que é que a gente deve fazer? A gente troca o conectivo e nega as proposições simples. Então, por exemplo, quando eu tenho hoje é domingo e amanhã não choverá. Perceba que a negação disso é hoje não é domingo, neguei a primeira, ou troquei o conectivo, amanhã choverá, neguei a segunda. Então, se for conectivo e, você troca para o conectivo ou e nega as duas proposições. Se for conectivo ou, você troca para o conectivo e nega as duas proposições, tá bom? Essa é a primeira lei de Morgan, tá bom? Além disso, existe a segunda lei de Morgan, que ela é usada para negar proposições com quantificadores, que a gente viu, quantificador universal e quantificador existencial. O que é que a gente deve fazer? Trocar o quantificador e negar a proposição. Então, se for quantificador universal, você troca para o existencial. Se for existencial, você troca para o universal e nega a proposição, tá bom? Por exemplo, a negação da proposição lógica, todo quadrado é um polígono regular, existe um quadrado, troquei o todo pelo existe, que não é polígono regular, tá bom? Então, neguei a proposição. Então, você troca o universal pelo existencial e nega a proposição. Se for existencial, você troca pelo universal e nega a proposição. Naturalmente, se a original for verdadeira, a negação dela é falsa. Se a original for falsa, a negação dela é verdadeira, porque a gente está construindo uma negação e uma negação inverte o valor lógico da proposição. Tudo bem, pessoal? Sabemos, então, várias coisas importantes sobre lógica, pessoal. Guarda essas informações que a gente viu, porque elas vão ser bem úteis para você em diversas partes da matemática, tá? A lógica, ela tem muita aplicação em diversas partes da matemática, facilita muito o teu entendimento de enunciados de diversas áreas que você ainda vai estudar, tá bom? Além de lógica, eu quero conversar com você um pouquinho sobre sequências numéricas. O que é uma sequência numérica? Uma sequência numérica é qualquer função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Perceba aí, ó, que a gente tem uma função cujo domínio é o conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5. O domínio ele está contido no conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto dos números naturais. E aí o que é que a gente vai ter? Ó? A gente associa o 1 ao 2, né? A imagem do 1 nessa função é o 2. Aí eu vou dizer que o primeiro elemento da sequência, o A1, é 2.
A imagem do 2 é 3, então o segundo elemento da sequência é 3. A imagem do 3 é 4, o terceiro elemento da sequência, o A3 é 4, e assim por diante, tá? Então a gente tem uma sequência numérica formada pelos números 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? É importante destacar que as sequências numéricas, elas atendem a padrões e leis de formação, de modo geral. E a gente tem que conhecer aí, saber reconhecer, na verdade, esses padrões, essas leis de formação. Então, por exemplo, observa aí essa sequência 1, 2, 3, 4, 5. Você consegue perceber que o próximo número é justamente o sucessor do anterior. Então, o próximo seria 6, depois 7, depois 8 e por aí vai, tá bom? Já se a gente olhar para a sequência de baixo, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, o que é que a gente pode perceber? Que o próximo termo, a partir do segundo, ele é o anterior mais 2. Então, a gente pode definir essa sequência da seguinte maneira. O primeiro termo, o A1, é igual a 1, e o termo da posição N é o termo da posição anterior, N menos 1, mais 2. Isso aí vale para qualquer N maior ou igual a 2, porque a partir do segundo, o próximo termo ele é o anterior mais 2. Tá bom, pessoal? Isso aí é sequências numéricas. Tudo isso que a gente falou hoje é muito importante porque vai te ajudar bastante nos processos de resoluções de problemas. O que é que você deve fazer quando você estiver enfrentando problemas em matemática? Que procedimento você segue para a resolução de problemas de matemática? É muito importante você ter um procedimento institucionalizado para fazer isso. E aí, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai ler atentamente o enunciado, identificando os dados e a pergunta que o problema propõe. Então isso é muito importante. Lê o enunciado com bastante atenção e identifica todos os dados e presta bastante atenção na pergunta que o problema propôs. Depois que você fez isso, você vai pensar em um plano da resolução de acordo com a análise feita. Então não vai direto só escrevendo, pensa antes qual é o plano que eu vou seguir. Então qual é o caminho que eu devo seguir para resolver esse problema, qual o caminho interessante. Aí você pensou isso, você executa o seu plano de resolução, que vai dar certo e você vai conseguir resolver corretamente o problema. Terminou de executar o plano de resolução, você vai verificar se o resultado obtido está correto dentro do contexto do problema. Então faz sempre uma análise se o resultado que você encontrou é coerente, é consistente. Se ele não for coerente, você retoma as etapas anteriores e verifica se você não fez alguma coisa errada. Essa análise no final ela é muito importante, tá bom? Galerinha, com isso aqui a gente conclui essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra novamente numa próxima oportunidade. Até lá!